E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o seguinte: por que Mariah Carey e Britney Spears são consideradas as artistas que fizeram os maiores comebacks da história da música? Pois é, gente, nós temos o hábito de chamar de comeback o lançamento de um primeiro single, o início de uma nova era, após um hiato de um artista e afins. Porém, no passado, o conceito de comeback era muito atrelado a problemas públicos que as pessoas tiveram que conseguiram passar por cima em certo momento. E nesse vídeo a gente vai perceber como a Mariah fez isso num momento assim da carreira dela, que ela chegou no fundo do poço, e também a mesma coisa com a Britney, vindo com álbuns que refrescaram as carreiras dessas artistas, moldaram o mercado e foram um sucesso absoluto. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, tem também a loja de camisetas aqui do canal, se por acaso você não conhece, com várias estampas lá inspiradas pelas artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não viu as estampas da Britney ou da Mariah, clica no link que tá aqui no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado e você vai ver tudo. É uma mais linda que a outra. Bom, gente, vamos começar primeiro com a Mariah Carey pra gente entender o que aconteceu com ela e como ela fez o seu comeback. O ano era 2001 e Mariah estava experimentando duras críticas comerciais, pessoais e profissionais, principalmente após a má recepção da bomba nuclear que foi Glitter. Depósito de pólvora, eu sou muito explosiva. O filme foi muito criticado pela crítica na época e rendeu menos de 8 milhões de dólares nas bilheterias. Depois de postar inclusive uma carta pessoal e aberta, muito expressiva em seu site oficial, Mariah Carey teria se internado em um hospital em Connecticut por conta de um colapso emocional e físico. O fraco desempenho também do filme e da trilha sonora fez com que a gravadora rompesse o contrato com ela, que Mariah estava atrelada, que inclusive era um dos maiores contratos da indústria. É bom lembrar, gente, que esse contrato da Mariah, ela fez de 100 milhões de dólares para 5 álbuns. Porém, com o mau desempenho do Glitter, eles romperam e preferiram pagar uma multa para Mariah sair da gravadora. Então eles pagam 28 milhões para ela e colocam ela aí na rua. Então, literalmente, a Mariah foi abandonada por todos. Ela estava no ápice daquela situação toda ali de polêmicas, de saúde mental, e todo mundo deu as costas para ela. Mariah consegue um novo contrato de gravação, dessa vez com a Island Records, e fundou também a sua própria gravadora Monarch Records, que inclusive foi a gravadora que ajudou a colocar o disco Charm Bracelet na rua. Porém, o disco Charm Bracelet também não foi tão bem aceito, vamos dizer assim, quanto normalmente outros trabalhos da Mariah já haviam sido aceitos. Inclusive, a crítica achou uma boa progressão da bomba Glitter, mas meio que tipo assim, ainda achavam que não estava na altura do que ela poderia oferecer como artista. Então assim, o Charm Bracelet também acabou sendo um fiasco, vamos colocar entre aspas. Bom, depois de 3 anos muito complicados que a Mariah viveu com toda essa situação aí, né? Nós já estávamos em 2004 e ela planejou um comeback que deixaria a indústria passada. Mariah assina um novo contrato de gravação com L.A. Reid, que foi fundamental para fazer com que o seu comeback desse certo. Em 18 de novembro de 2004, Mariah revela no seu site que o seu próximo álbum de estúdio estava chegando e se chamaria The Emancipation of Mimi. O The Emancipation of Mimi é literalmente a prova de que a Mariah não tinha acabado. Se todo mundo colocou ela com esse tipo de estereótipo na mídia, vamos dizer assim, o
o disco por si veio e deu um chute na crítica. O próprio L.A. Reid disse na época: "Eu sinto que esse álbum é o seu espírito, Mariah. Você devia usar este nome no título porque é o seu lado mais divertido que as pessoas não conseguiram ver ainda. O lado que ri das piadas de diva, que ri das piadas do colapso, que ri de tudo que dizem sobre você. Inclusive Mimi era um apelido muito pessoal que apenas pessoas muito próximas de Mariah usavam, e ela fez isso para de certa forma também se aproximar dos fãs." Esse álbum é considerado o disco de retorno da Mariah e um dos maiores comebacks da história da indústria. A crítica babou pelo álbum e a Mariah conseguiu literalmente emplacar um dos maiores hits de uma década com esse álbum. O sucesso do álbum foi tão grande, gente, que ele vendeu mais de 15 milhões de cópias. Para vocês terem uma ideia, o álbum também obteve 8 indicações ao Grammy, incluindo Álbum do Ano, e ganhou 3 prêmios, incluindo Melhor Álbum de R&B Contemporâneo. Tornou-se também o primeiro álbum da Mariah desde o álbum Butterfly a estrear em primeiro lugar na Billboard 200, que é a parada de álbuns, vendendo mais de 404 mil cópias na sua primeira semana, tornando inclusive o álbum mais vendido de 2005 em uma semana no país. It's Like That, que foi o primeiro single, se tornou uma das canções de maior sucesso de Mariah em muitos anos, alcançando inclusive o top 20 em vários países. Porém, em We Belong Together, a Mariah transcendeu, acumulando 14 semanas em número 1 nos Estados Unidos e mais tarde, inclusive, sendo aclamada como canção da década pela Billboard. Então, assim, juraram que a Mariah estava morta, juraram que ela estava acabada, juraram tudo em relação a ela. E ela simplesmente aparece com aquele vestido vermelho na porta, que é uma das maiores aparições da carreira dela, que não tem nem o que dizer. Inclusive vai estar passando o vídeo aí pra vocês. Bom, já no caso de Britney Spears, a gente viveu uma era muito pesada e os fãs sofreram junto num nível absurdo. Ao longo de 2007, os esforços profissionais de Britney foram tremendamente ofuscados por conta de lutas pessoais, closes em festas vigorosas, colapso nervoso, perseguição de paparazzi, cabeça raspada, entre outros problemas. Apesar de toda essa dificuldade, a Britney lançou o melhor álbum da carreira dela nessa época, que foi o Blackout. Porém, o Blackout foi totalmente ofuscado por conta dessas coisas, e isso é algo terrível de acreditar. Claro, a gente sabe que hoje em dia o álbum tem o seu legado compreendido, mas foi o álbum tipo assim, flop da Britney em muito tempo, principalmente levando em consideração o quanto In The Zone, que foi o seu antecessor, fez sucesso. Então, tipo, no auge do Blackout, ele tinha vendido 2 milhões de cópias. Porém, mesmo com isso tudo, o Blackout conquistou muito o carinho da crítica. Entretanto, se tornou o primeiro álbum de estúdio da Britney a não estrear no topo da Billboard 200 nos Estados Unidos, mas ficou em número 2. O disco produziu, por exemplo, Gimme More, que foi um grande sucesso comercial na época e conseguiu ficar no número 3 na Hot 100. Inclusive, foi uma das melhores posições da Britney desde Baby One More Time de 1998. Porém, toda aquela situação sombria que a Britney estava vivendo acabou se transformando no quê? Na tutela, né? A pior coisa que aconteceu na vida da Britney. E no mesmo momento que a Britney foi colocada sob a tutela, foi o momento que eles tentavam recuperar a imagem dela depois de todo aquele centro de polêmicas. Britney trabalhou no álbum por 4 meses. Consequentemente, o lançamento de Radar, que era uma das músicas do Blackout, acabou sendo cancelada, mas acabou entrando depois no disco Circus e sendo lançada como single no ciclo desse álbum. Os esforços de Britney resultaram em um álbum pop, dance, bem chiclete, cujos temas líricos abordavam fama, infidelidade e paixão. Inclusive, o álbum Circus é considerado o disco de luz de Britney em todos os aspectos. O primeiro single desse trabalho, que foi o Humanizer, estreou em número 96 na Billboard. Porém, na segunda semana, a música chegou em primeiro lugar, sendo um sucesso estrondoso e se tornando um dos maiores comebacks daquele momento.
Womanizer se tornou o single mais vendido de Britney Spears nos Estados Unidos desde Baby One More Time. Já o segundo single do álbum, que foi Circus, estreou na posição número 3 na Billboard Hot 100. Consequentemente, o disco Circus se tornou o primeiro álbum de Britney desde a sua estreia, Baby One More Time, a ter 2 singles entre o top 10. O sucesso do álbum Circus foi tão grande que a Britney promoveu esse disco em todo o mundo, fazendo performances incríveis de Womanizer por aí. Inclusive, é bom a gente enfatizar o seguinte, que o álbum Circus vendeu 10 milhões de cópias, sendo um sucesso absoluto e assim, retornando o poder de Britney de vender CDs, porque como o Blackout só vendeu 2 milhões no seu auge, o pessoal teve assim um super surto em relação a isso, porque falaram, caramba, a Britney não tá vendendo nada, porque só vem os problemas dela. E aí quando ela volta com Circus e o pessoal volta a olhar para a arte dela, é aí que o negócio de fato surpreende todo mundo. Então assim, gente, o que a gente conclui dessa situação toda aqui, né? A gente conclui que esses comebacks, no caso, eles foram grandiosos pelo fato dos artistas terem chegado de fato no fundo do poço. E a gente percebe que depois disso, esses artistas recuperaram a sua glória, né? A Britney, obviamente, gente, passou por problemas que a gente já falou muito aqui no canal. Porém, não tem como a gente não reconhecer o efeito do disco Circus e o efeito dos álbuns seguintes que ela lançou na carreira dela, como por exemplo Femme Fatale, que também teve muitos hits e foi um álbum muito bem aceito e que vendeu bem também. Então assim, a Britney conseguiu recuperar tudo isso, assim como a Mariah. Elas conseguiram voltar a ser respeitadas pelo público após todas aquelas situações, tá? Comenta aqui outros comebacks que vocês consideram históricos, que eu quero saber, e quem sabe a gente não faz um outro vídeo com mais comebacks, Comenta aí, tá? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!